Então, bom dia a todos, seja muito bem-vindo. Você que está aqui, né, pela primeira vez nas nossas lives, e você também que já é aqui, né, um veterano, sempre está aqui com a gente participando das nossas lives, tá bom? Então, para você que é novo aqui no nosso canal, né, a gente está ao vivo aqui agora no TikTok, estamos ao vivo no Meet, no YouTube, em todas as nossas redes sociais aqui, nós fazemos ao vivo com vocês. E aqui no nosso canal a gente faz 2 lives por dia, tá bom? A gente faz essa live pela manhã, tá? Essa live da manhã, eu costumo dizer que é uma mini mentoria, tá? Que eu tenho certeza que o que vocês vão aprender hoje aqui é muito além de que só mostrar o indicador na prática ali. A gente realmente passa um conteúdo pesado para vocês, tá? É um conteúdo aqui que simplesmente vai mudar a sua forma de olhar o gráfico. Sabe aquela vontade que você tem de olhar o gráfico e saber o que está acontecendo? É hoje. Hoje você vai ter essa visão, tá? Então, pela manhã, a gente bate um papinho aqui mesmo, né? A gente mostra o indicador ali na prática e é para falar também das nossas confluências. Então, por mais que o indicador tenha uma assertividade absurda, nós ainda não entramos em todos os sinais. Nós filtramos esses sinais, tá? Você tem uma mania aí de cada setinha dessa que aparece, você sai clicando o botão para cima e para baixo ali aleatoriamente. Não é isso. Isso não é viver de trade. Nós temos price action, nós fazemos padrões. Então, a gente tem algumas confluências aqui e você só vai entrar quando essas confluências acontecer. Isso é visão de gráfico, isso é análise gráfica, isso é price action. E você tem dificuldades e hoje eu vou te abrir a sua mente sobre isso. Você vai olhar para esse gráfico aqui e realmente vai começar a entender ele, tá ok? E nós operamos, tá? Ao vivo todos os dias, 9 horas. Então, pela manhã, um bate-papo aqui, né? Costuma ser um pouco demorado, então a gente não tem como fazer isso em horário de operações. Horário de operações, a gente foca só em operações e aqui a gente bate um papo mesmo, mostrando aqui, né, as confluências. Então, eu te preparo você pela manhã e a gente opera à noite. Então, aqui é conhecimento, é teoria e à noite é prática. E olha aqui, ó, estamos aqui, né, mais de vários meses aí, fechando no positivo. Então, isso é viver de trade. E à noite eu vou te entregar essa matemática aqui. Olha que legal, família. É uma matemática onde você pode tomar vários loss, vários stop loss, que mesmo assim, lá no final do mês, você sai positivo. Olha que maluquice. Bia, é possível viver de trade? É possível. Eu vou te entregar essa matemática. É uma matemática com apenas 50% de assertividade. Ruinzinha. Mesmo assim, ó, lá no final do mês, você sai positivo. Então, tá aqui a prova de que você não ganha dinheiro com isso aqui. A culpa é sua, meu amigo, minha amiga, e eu vou te provar onde você está errando. Então, se você tem vontade de viver de trade, realmente você não pode perder essa live de 9 horas, pelo amor de Deus, que eu vou te entregar essa matemática. Ó, aqui é uma estratégia com 50%. Aqui é o brabo ao vivo aí, com uma estratégia acima de 80, 85, tem dia que tá 90% de assertividade. Então, aqui uma estratégia ruim, uma estratégia boa, e mesmo assim, independente da estratégia, a matemática te salva. Então, o seu problema não é estratégia mais não, né? Né, meu amigo, né, minha amiga? O seu problema não é estratégia, porque aqui está a prova que mesmo com uma estratégia ruim, se você segue uma matemática que funciona, ainda assim, lá no final do mês você sai positivo. Não interessa se é R$100, se é R$200, se é R$500, se é R$1.000. Te ajuda R$1.000? R$500 te ajuda? 2.000 te ajuda? É sobre isso, tá? Então, essa é a verdade do trade que ninguém te entrega e eu vou te entregar 9 horas da noite. Então, aqui a gente vai falar sobre o indicador agora, vamos falar um pouquinho sobre confluência, sobre price action. Vou te ensinar umas confluências que você não vê por aí, pode ser? Então, se você realmente quer viver de trade, vale super a pena você ficar comigo aqui até o finalzinho dessa live, porque eu tenho certeza que no finalzinho você vai falar assim, Bia, ainda bem que eu assisti essa live, porque a minha mentalidade hoje está outra. A minha visão de gráfico simplesmente tá surreal, tá bom? Então é isso, assim que terminar aqui a live, você vai me chamar no PV, tá? Você vai me chamar aqui no PV e vai me pedir o seu teste. Assim que terminar a live, eu vou liberar o teste aqui para vocês de 30 dias do Brabo aí, né? Como vocês veem todos os dias a gente falando. Antes de você comprar, eu não quero você como mensalista agora, não. Eu quero que você teste, porque eu tenho certeza que você vai acabar voltando. E aí eu tenho você aqui para sempre, né? Então, eu prefiro te dar este teste, deixar você testar, e aí depois você compra. Mas aqui também você tem ao vivo, você tem feedback, é o tempo inteiro. Aqui são coisas que eu falo para vocês que quem dera se todo trader fizesse isso, família. Só segue traders que fazem operações ao vivo.
Só seguem traders que realmente vendem um produto, que ele usa esse produto. Tá cheio de traders aí vendendo inteligência, vendendo indicadores, que eles não fazem um ao vivo com você. Eles enchem os stories lá, fiz 10-0 hoje, cadê? Cadê o ao vivo? Aqui, ó, é Lois, é win, e pronto, acabou, tá? Isso aqui é a verdade do trade. Então sai fora desses traderzinhos aí que finge realmente que a ferramenta dele, que a estratégia dele, né, a estratégia aí que realmente tem essa assertividade toda, tá bom? Então, o que vocês estão vendo ao vivo ali, né? E sempre aí estamos aqui com vocês, tá legal? Então, bora aqui para nossas confluências. Vamos aqui voltar aqui, ó. Vamos lá, Bia. Vamos lá, ó. Simplesmente, nossa primeira confluência é o seguinte. Nós vamos, tá? Iniciar nossas operações no início da vela de 1 hora. Aqui vocês confundem muito. Vocês acham que nós operamos em 1 hora. Não, a gente opera, tá? Nós operamos em M1 e M5, normal, tá? Em M1 ou M5. Mas aqui é uma confluência que eu vou ensinar para você que você não parou para reparar até hoje. Ninguém nunca te ensinou isso aqui, você vai aprender hoje, tá bom? Então, olha, você precisa entender, tá? Tudo isso que eu vou desenhar aqui agora, todo esse passo a passo que eu vou desenhar aqui agora, é só para clarear a sua mente. Eu vou fazer desenhos aqui para você ter noção, tá? Por que a gente opera na abertura da vela de H1, tá bom? Então, uma vela de 1 hora tem 60 minutos, não é isso? Perfeito? Então, uma vela de H1 tem 60 minutos. Nós vamos começar nossas operações, nós vamos iniciar nossas operações nos primeiros 30 minutos dessa vela de H1. Então, você tem 30 minutos para fazer suas operações. E não nos últimos 30 minutos. Bia, por que a gente opera somente nos 30 minutos? Somente na abertura da vela de H1? Vou explicar para vocês, tá bom? Então, olha, todas as velas têm corpo e pavio, não é isso? Corpo é essa estrutura aqui. Então, eu vou te explicar o que acontece quando tem corpo em H1 e quando tem pavio em H1. Existe uma diferença de movimentação gigantesca e você não reparou isso até hoje, tá bom? Então, quando tem corpo em H1, faz algum movimento lá em M1, M5. Quando tem pavio, faz outro tipo de movimento. Então, vamos aqui, ó. Quando uma vela de H1 estoura, esses primeiros 30 minutos, ele é perceptível que essa vela já começa estourando para algum lado. Ou ela começa estourando para cima, fazendo um candle verde, ou ela começa estourando para baixo ali, fazendo um candle vermelho. Então, os primeiros inícios dessa vela de H1, ela já inicia já formando um corpo, tá? Então, olha, quando a gente tem um corpo em H1, quando a gente joga para um time menor, M1, por exemplo, você vai perceber, ó, várias velinhas fazendo uma tendência de alta. Então, corpo em H1, tendência em M1. E é isso que eu e você queremos. Nós queremos tendência. Nós operamos a favor da tendência. Então, tem corpo em H1, tem tendência em times menores. Tá legal? Se essa vela de H1 começou descendo, tá? Essa vela vermelha aqui, ó. Teve uma vela em H1, começou descendo. Você joga para um time menor, M1, M5, você vai perceber várias velinhas fazendo um movimento de baixa. E é isso que eu e você queremos. Nós queremos operar a favor da tendência. Então, bem, eu entendi. Tem corpo em H1, tem tendência em M1. Tem corpo em H1, tem tendência em M1. Mas o que tem a ver, tá? O movimento de pavio e o que tem a ver os últimos 30 minutos dessa vela. Então, vamos lá, ó. Quando tem corpo de H1, que costuma ser bem no iniciozinho, tem tendência em M1, não é isso? Mas essa vela de H1, depois dos últimos 30 minutos dessa vela de H1, lá para o 31, 32, 40 e diante, essa vela ela começa a perder força. É o que nós chamamos de fechamento de vela. Ou seja, ela começa a fazer essa explosão assim, ó, ela sobe, desce. Eu brinco de vela, está fazendo um movimento efeito sanfona. Sobe, desce, ó, a sanfoninha. E aí ela começa a fazer esse movimento de subir e descer, ela começa a perder força de corpo e começa a deixar, ó, pá,
Viu? Então, quando temos corpo em H1, temos tendência em M1. Mas, se temos pavio aqui agora, se o preço está deixando pavio, está retraindo, o gráfico ele simplesmente faz isso aqui, ó. Sobe, desce de novo. Sobe, desce de novo. Ele vai fazendo esse efeito lateralização. Você deixa de ter um gráfico tendencioso e agora está com um gráfico lateralizado. Pronto, acabou. É por isso que você pega muito falso rompimento, porque você agora já não tem mais corpo em H1. Você está operando em fechamento de vela de H1, tá? Depois você vai colocar lá em H1, você vai perceber que mais de 99% das velas de H1 termina com corpo e pavio. É muito difícil uma vela terminar só com corpo cheio. Se teve um corpo cheio, então você teve quase uma hora ali de tendência, né? Lindo! Mas, se deixou pavio em cima, pavio embaixo, isso aqui significa retração. Esse movimento de retração é aquele efeitozinho sanfona. Sobe, desce, o gráfico fica assim, ó, lateralizado, tá? Então, vou mostrar para vocês uma imagem aqui, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem, ó. Então, o que nós temos aqui? Vou desenhar aqui um candle verde, ó. Desenhei uma vela verde, tá vendo? Essa vela verde. Então, quando tem corpo em H1, né, uma vela de H1 aqui, joga para um time menor, M1. Olha que interessante, família. Várias pernadazinhas de alta. Qualquer um consegue identificar que isso aqui é uma tendência de alta, linda, né? Uma pernada linda. Você foi surfando ali a favor deste movimento, você foi aproveitando ali este movimento. Agora, quando está no fechamento de vela de H1, o gráfico começa a fazer aquele efeitozinho sanfona lá, que você sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ele vai deixar aqui pavio, né? Esse movimento aqui, ó, olha que você percebe, ó, o gráfico agora, ó, papum, 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 papum. Ele começa a ficar lateralizado. Você vai operar em gráfico lateralizado, família? Não, tá? Se nós operamos a favor de tendência, gráfico lateral não presta pra gente. Agora, dica da live, se você opera fechamento, se você opera retração de vela, aí a dica seria você pegar nos últimos minutos da vela de H1, no fechamento. Mas se nós operamos simplesmente tendência, né, os primeiros minutos ali pra gente é essencial. Tá legal? Bacana? Então, basicamente é isso, tá? Nós sempre vamos pegar nos primeiros 30 minutos. Você precisa ficar voltando em H1? Não. Eu desenhei, fiz todo esse desenho para você aqui, aquela frase. Não entendeu o que é que eu desenho? Eu desenhei tudo isso aqui para você entender que você então vai operar de 30 em 30 minutos. Ou seja, se você começou agora 9 horas da manhã, você vai fazer essas operações até 9h30. Só isso. Você não precisa ficar voltando em H1, não. Aqui simplesmente é só para fazer você entender isso, tá bom, família? Nós operamos em M1 ou M5. Então, olha, não consegui bater minha meta até 9h30. Você vai pular a próxima vela. Você vai começar, então, 10 horas. E aí você tem até 10h30. E assim por diante. Tá? 30 em 30 minutos. Para quê? Para você pegar, né, este movimento de abertura de vela de H1 e não final de vela de H1. Tá legal? Então, basicamente é isso. Que você percebe só, né, que o preço ele tem uma tendência linda. Tem uma tendência linda, é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa. Então, nossa primeira confluência é essa aí, né? Nós vamos pegar operações em início, em abertura de vela de H1. Bacana? Então, fechou. Vamos aqui agora para a nossa próxima confluência, né? Nós vamos escolher ativos que vai nos entregar acima de 90% de assertividade. Então, quando vocês vêem algum storyzinho meu lá, indicador acima de 90%, sim, família, é incrível, por incrível que pareça, tem ativo sim que está entregando essa assertividade, tá? Então, deixa eu explicar para vocês uma coisa aqui. Você vai focar em ativos que está te entregando 90% de assertividade. Eu coloquei aqui para você aceitar no máximo 4 lotes. Mais do que isso, você esquece, tá? Faz sentido você deixar de operar em um ativo assim, ó, 20-1, para operar em um ativo assim? Faz sentido? Não faz. Então, o que eu percebo? O problema não é a minha estratégia. É o ativo
a moeda que eu estou operando que não está respeitando a minha estratégia. Por quê? Porque nesse ativo aqui, eu tive mais de 98% de assertividade. Esse ativo já não estava tão legal assim. Então, você está cometendo um erro gigantesco. Qual erro, Bia? Na escolha do ativo. Você está tratando todos os ativos da mesma maneira, tá? Nós temos mania de idolatrar um ativo. Todos os dias você abre lá, ó, Euro USD, que é a moedinha aí, né? Uma das moedas mais importantes do mundo. A gente tem mania de idolatrar ativos. Hoje esse ativo tá me entregando 20 a 1. Beleza. Hoje, EURUSD é um ativo operável. Nós queremos EURUSD, porque ele está me entregando aqui, né, que está respeitando a nossa estratégia. Ponto final, não tem argumento para isso aqui. Mas amanhã, esse mesmo EURUSD está me entregando 18 a 8. Gente, eu vou continuar aqui ainda idolatrando o EURUSD hoje? Eu vou continuar perdendo energia, força, dinheiro, tempo em um ativo desse aqui, família? Então, ativos não é a solução. Eu não tenho que ficar idolatrando um ativo. Eu quero assertividade. Não interessa se é ativo A, ativo B ou ativo C. As moedas têm comportamento diferente. O que o euro está fazendo, o dólar está fazendo o outro. Se um ativo muda a cada hora, imagina cada dia. Aí você, todos os dias, abre o mesmo ativo. Você está errando. O ativo já te entregou o que está acontecendo. Hoje esse ativo estava tendencioso. Amanhã esse ativo está lateral. Aí você está aqui perdendo tempo. Então, pelo amor de Deus, tá? Você está cometendo um erro gigantesco. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu abri alguns, tá? Eu abri aqui com vocês. Eu abri o Euro Out. Vocês percebem ali, ó, que ele tá 21 a 2. Tá dentro da nossa assertividade, tá? Então, eu simplesmente vou ficar com ele aberto aqui. Se eu abro mais um, tá? Ó, 23 a 2. Dá um zoom aqui. 23 a 2. Tá dentro da minha assertividade. Procuro um outro, 21 a 4. Esse tá na berlinda, família. Lembram lá que o máximo que eu aceito? Eu costumo ainda pegar só até 3 ali no máximo, tá? Então, olha, esse ativo, ele está na berlinda, bem na berlinda ali, tá? Então, aqui eu já fico preparando para fechar ele, tá? E aqui, 22 a 3. Ainda também está um ativo aceitável. Agora, se eu abro um ativo aqui, tem 7 loss, 6 loss, 8 loss, 10 loss, você vai continuar com esse ativo aberto? Pelo amor de Deus, não faz sentido, né? Sei que você é uma pessoa inteligente, mas talvez você só nunca parou para pensar nessa hipótese. Quando a gente abre a corretora lá de opções, né, a gente fica meio perdido, porque se você não entende de gráfico, você não sabe avaliar se aquele ativo está bom ou não para você operar. Aí você abre 10 ativos lá para você ter oportunidade mais rápido, mas esses 10 ativos ali, de 10, às vezes só 3 estão legais, tá? Então você comete um erro gigantesco aí na escolha do ativo, tá? Então, olha, aqui deixei claro para vocês, funciona em mercado aberto, ou seja, qualquer corretora, tá? Isso aqui é um diferencial do nosso trabalho. Nós não te prendemos a uma corretora específica. Por mais que todo trader tem parceria com corretora, a gente tem aqui com a TraderPix, Casa Trade, todas essas aí a gente tem parceria. Mas aqui você opera na que você quiser. Bia, eu quero a tal. Tem mercado aberto, então funciona lá, tá? Cripto funciona também. Infelizmente, cripto são poucas corretoras que têm cripto. Cripto é muito assertivo. As corretoras estão fechando criptomoedas, tá? Então você precisa dar uma olhadinha ali, posso te indicar algumas. E OTC. OTC funciona 24 horas ali também, mas OTC é só essas corretoras que são iguais. E que Option, né? Essas que são da Code Code, que é aquela empresazinha lá que fica escrito ali embaixo. Code Code, por exemplo, Option, Xnova, Alavan, Bulex, Casa Trade, Polar, todas essas aí que são da mesma empresa ali, mesmo layout, são essas aí. Funciona também o OTC, alguns ativos, eu não indico, eu indico mercado aberto porque é um gráfico real, né? Aqui quem movimenta esse gráfico são os big play e lá na corretora, né, no OTC, quem movimenta aquilo lá são literalmente a corretora, né? Então é um gráfico 100% manipulado, então a gente vai sair fora disso aí. Tá legal, família? Então, minha dica para vocês é sempre mercado aberto. Mas se você não tem tempo aí, às vezes você fica agarradinho,
você tem também ali OTC para você fazer suas operações, tá? Agora, outra dúvida que vocês têm. Bia, como é que é feita essa contagem ali? Por exemplo, ali tá 23A2. Como é que é feito essa catalogação ali? Vamos ver aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês. Ó. Aqui, o indicador faz uma contagem. Ó. Ele vai contar das últimas 288 velas. Ou seja, das últimas 288 velas, tivemos 23 sinais positivos e 3 negativos. Tá? Então, se eu tirar o zoom aqui, eu vou perceber que uma hora os sinais vão acabar. Tá? Se nós voltarmos um pouquinho para trás, nós vamos perceber que o sinal vai acabar. Por quê? Porque a contagem acabou. Ó, deixa eu voltar aqui. Pronto, você consegue ver que aqui para trás, ó, não tem mais sinais. Ou seja, daqui para frente deu 288 velas, tá? Então, de tantos sinais, deu 23 positivo e 2 negativo. Então, o gráfico vai andando aqui, vai dando win, vai dando loss, e ele vai atualizando automaticamente o resultado lá em cima, tá bom? Então, você está com o indicador aberto aí, você percebe que aonde deu o win, vai continuar como win. Aonde deu loss, fica como loss. Ele não sai procurando até achar uma vela vermelha aqui não, tá, família? Aonde deu loss, deu loss. Aonde deu win e ponto final, tá? Não é esses aí que mandou uma vela verde aqui, enquanto estava indo, vai recontando ali, né, até achar uma vela verde, tá? Aqui você percebe que ele faz, tá? Ele faz a contagem até na segunda vela. Isso é martingale? Não, martingale é duplicar contas, valores, entradas. A gente não duplica a entrada. Nós fazemos mãozinha fixa, tá? Então, eu vou provar para você que martingale quebra contas. Nós fazemos mãozinha fixa. Aqui deu loss, aqui deu win. Entrei com 10, entrei com 10. Fiquei 1 a 1, depois eu busco o meu 2x1 e ponto, acabou. Sai fora. Minha meta, 2 a 0, 2 a 1, né? O que ele é um lucro menor, mas é um lucro. E o nosso stop loss, nós paramos, tá? Tem gente que quer um pouco, né? Digamos assim, mais agressivo. Bia, posso mudar? Pode. Você pode colocar um 3 a 0 aqui. 2 a 1 sempre, 2 a 1, qualquer gerenciamento salva. E o seu stop loss aqui, 0x3. O mesmo que você para de ganhar tem que ser o mesmo que você para de perder. A matemática tem que bater. Não faz sentido você parar de ganhar com 2 e parar de perder com 4. Tá? Não faz sentido. Por isso que a gente tem fechado aqui vários meses no positivo. Por quê? Mãozinha fixa, bonitinha, né? Quem tá aí com a gente ali todos os dias, 9 horas da noite, tá vendo isso. Tá legal, família? Então, olha, por que a gente não faz martingale? Olha o que é o famoso gale. Isso aqui é coisa do demo. Você entra com 10 aqui, na próxima você duplica, 20. Se você perde isso aqui, meu amigo, você toma 4 loss de uma vez. Amanhã, para você recuperar isso aqui, você vai precisar de 4 wins para recuperar isso aqui. É uma bola de neve, é um fluxo sem fim. Não existe gerenciamento que protege martingale. Não existe. Não adianta, tá? Olha o famoso Gale 2, então. Misericórdia. Aqui você entra com 10, aí você duplica, 20. Aí você duplica de novo, 40. Você perde isso aqui, você toma 8 loss de uma vez. Amanhã, para você recuperar isso aqui, você vai precisar de 8 wins para recuperar isso aqui. Você tem certeza que isso aqui quer viver de trade? Tem certeza? É isso aqui que você quer mesmo para sua vida? É isso aqui que você tem como viver de trade? Pelo amor de Deus, sai fora disso, tá? Sai fora disso. Olha que maluquice. Você toma um loss aqui, ó, você perde 8. Aí amanhã você faz 2 wins, você ainda tá devendo 6. Aí você faz mais 2 wins depois, no outro dia, você ainda tá devendo 4. Aí você faz mais 2 wins depois, você ainda tá devendo... Gente, pelo amor de Deus. Aí você toma mais um loss aqui, você volta tudo de novo. Então, você precisa acordar pra vida. Sai dessas livezinhas de trader de Porsche, que faz martingale 1, martingale 2. Você sabe quem que é, vocês sempre ficam aí
em live de trade que faz Gale 1, Gale 2. Ele te dá 3 wins ali, você idolatra o cara. Fodão ele, né? Na hora que vem o loss, ó, ele te toma 8. 3 passos para frente, 8 passos para trás, igual Michael Jackson. Então, eu tenho certeza, e agora você tem certeza também, que não é isso que você quer para sua vida, né? Tenho certeza que não é isso, tá? Então, aqui, nós fazemos mão fixa. Entra com 100, entra com 100, entra com 10, entra com 10, e assim nós vamos seguindo a nossa vida, o nosso gerenciamento, tá? E essa matemáticazinha que eu vou entregar para vocês 9 horas da noite. Olha que bacana. Posso tomar um monte de loss, um monte de stop loss, que mesmo assim, lá no final do mês, eu saio positivo. Uma estratégia ruim, com apenas 50% de assertividade, e mesmo assim, eu ainda consigo ser consistente. Então, a prova que você ainda não vive disso aqui, a culpa é sua, não é estratégia. Porque a estratégia fuleira que você tem aí, se você segue uma matemática que funciona, você ainda sai positivo. Então, aqui, ó, estratégia ruim, estratégia boa, estratégia ruim, estratégia boa. Independente da estratégia que você tem, você ainda consegue sair positivo. Se você não está sendo consistente, você vai descobrir onde você está errando, tá? Te espero ser 9 horas da noite, fechou? Então é isso, ó. Bora aqui para nossa próxima confluência. Então tá aí explicadinho para vocês, né? Você, assim que terminar a live, você vai testar aí, né, o indicador por 30 dias. Qualquer corretora que você quiser, você pode estar operando, tá bom? Aqui agora, nós vamos falar um pouquinho mais sério, né? Eu falei para vocês, até agora vocês estão vendo que o assunto é sério. E aqui vai ficar um pouquinho mais sério ainda. Eu falo que se isso aqui é assunto gratuito, imagina a mentoria, hein? Isso aqui, família, é assunto de mentoria pesada, tá? E eu vou te entregar isso aqui gratuitamente. Gratuitamente não, no finalzinho todo mundo vai mandar um pixinho aqui, pode ser? Brincadeira à parte, vamos lá, ó. Sabe essa vontade que você tem de olhar gráfico e entender esse gráfico? Hoje você vai ter, tá? Hoje você vai sair daqui simplesmente entendendo e interpretando este gráficozinho aqui. Por quê? Cada velhinha dessa aqui, ó, cada velhinha dessa aqui tem um porquê, tem um significado. Ponto final, tá? É o famoso Price Action. O que é o Price Action? Se você nunca ouviu falar isso aqui, você está estudando no lugar errado. Análise gráfica, Price Action. Bia, mas análise gráfica, Price Action não funciona em corretora de opções. Não funciona em opções binárias. Meu amigo, você é inteligente, mas talvez você só está boiando ainda. Vamos lá. O Forex é esse mercado real aqui. As opções espelha o Forex. O que acontece aqui é replicado aqui. Então, padrões de vela funciona aqui. Automaticamente vai ser replicado lá em opções. Então, nós analisamos aqui e operamos lá. Analisamos aqui e operamos lá. Tá? Então, você tem que parar de preguiça. Você tem que parar de não querer estudar velas, não querer entender gráfico, não querer interpretar gráfico, porque você vai continuar tomando lenhada. Porque você vai ficar perdido. Sabe mímica? Quem já brincou de mímica aqui? Acho que todo mundo, né? Principalmente quando na juventude ou nessas reuniões de família aqui. Minha família, toda vez, ela brinca de mímica. O que é mímica? Tem uma pessoa falando alguma coisa sem precisar abrir a boca. As velas conversam com você, mas elas não têm boca. Então, ela vai fazer uma mímica ali, ela vai fazer um padrão e é você que tem que interpretar o que ela está te dizendo. É isso. Isso é análise gráfica. Isso é interpretar gráfico. Isso é fazer leituras gráficas, tá? Então, ela vai fazer um padrãozinho ali e olha, esse padrão aqui está querendo me dizer isso, hein? E aí você consegue interpretar o que está acontecendo nos bastidores do gráfico. Eu sei que é muito difícil saber Price Action. São muitos padrões. Quando eu mando para você lá no grupo, tá até fixado lá para vocês o PDF de padrões gráficos. São mais de 60 páginas. É muita coisa. Até eu tenho preguiça de estudar, sabe? Mas eu vou te dar, então, apenas 3. Aí não. 3 você consegue. 3 você consegue gravar. Talvez você não consiga gravar 60 páginas, mas 3 velhinhas, aí até minha sobrinha de 10 anos aqui consegue. Então, pelo amor de Deus, vamos lá, família, tá? Então, aqui
eu vou te entregar 3 padrões, é exatamente isso aqui. Olha que coisa linda aqui, ó. Olha aqui, ó, que coisa linda. É exatamente isso. E aqui, ó. Agora você vai bater o olho no gráfico e vai falar assim, caramba, velho, que livezona que a Bia me deu. Agora eu entendo o gráfico que antes eu não entendia, tá bom? Então você vai perceber que tem vários sinais, você não vai entrar em todos. Pelo amor de Deus, você não é amador, você é profissional. Então você vai fazer leitura deste padrão. Se tá ok, você entra. Se não tá, você não entra, mesmo que o sinal apareceu. Fechou? Então é isso. Então vamos aprender aqui, ó. Vamos entender, tá? Vamos voltar aqui. Antes de eu te explicar esses 3 padrões, vamos ver a nossa primeira confluência. Ó. Nossa primeira confluência é o seguinte: vela do sinal bolinha tem que romper suporte e resistência. Então você vai evitar vários lós, eu vou te provar, apenas com essa confluência simples. Qual que é essa confluência, Bia? Você vai perceber que tem sinal bolinha e seta, né? Bolinha e seta, bolinha e seta, tá bom? Então, esse sinalzinho de bolinha é só um atenção. Atenção! Possível entrada na próxima vela. Nós entramos na seta, mas a bolinha é uma atenção. Então, para a gente tomar a decisão de entrar ou não, precisamos da nossa primeira confluência, a vela da bolinha. O que tem que acontecer? Ó? Plim! Se essa vela da bolinha ela vem aqui, ó, e realmente rompe o nosso suporte, rompeu a região, aí sim nós podemos começar, porque ainda não é 100%, começar a acreditar numa tendência de baixa, que a gente tem outra confluência aqui, que é os 3 padrões. Mas o nosso primeiro é a vela da bolinha. Se essa vela da bolinha, ela te dá, não sei, uma trollagem, plim, ela vem até aqui, ó. Mas nos últimos segundos, ela retrai, tá? Ela retrai e ela volta para dentro do canal e deixa um paviozão aqui, ó. Vai aparecer a seta mandando você entrar. Você vai entrar? Não, não vou entrar. Olha aqui, ó. Lóizinho que eu e você não teríamos pegado. Lóizinho que eu e você não teríamos pegado. Vou dar um zoom. Ó, essa vela da bolinha, ela ficou vermelha. Ela veio até aqui embaixo. Ela tentou romper aqui o suporte. Ó. Essas bolinhas aqui são regiões de suporte e resistência, né? Ela veio aqui, ó, tentou romper, e aí o sinal é para isso. Atenção, tá rompendo, beleza. Mas nos últimos segundos aqui, ou minutos, não sei, ela retraiu. Além dela retrair, ela terminou verde ainda. Aí mandou você vender aqui, bobão. Toma lois, toma lois. Por quê? Um simples padrão, uma simples análise, uma simples mímica, uma simples interpretação fez você evitar loizinho. Aí, como você é viciado em sinais, só porque apareceu aqui, você clicou, tomou lois, tomou lois. Isto não é viver de trade, família. Não é viver de trade. Olha aqui, ó. Bolinha. Bolinha por baixo. Vela tava ficando verde, veio até aqui em cima, ó. Tentou romper, tá vendo? O sinal é para te alertar. Possível entrada. Fica atento. Euro SD, Euro GBP, possível call. É isso. Mas ela retraiu. Ela fez um movimento de reversão na próxima. Então, para a gente ter uma confirmação, precisa romper. Senão o gráfico faz reversão, que é outra estratégia. Então, a gente não quer reversão. A gente quer rompimento fluxo de vela. Para isso acontecer, tem que romper. Tá? Senão você está indo contra uma estratégia de reversão. Bateu aqui, não rompeu, você compra. Vai reverter. Só que a gente percebe, por que a gente não opera reversão? Porque a gente observa que tem mais rompimentos do que reversão. E operar a favor da tendência é melhor do que contra. É que nós vamos aprender hoje ali, tá bom? Então, simplesmente é isso. Rompeu? Beleza. Não rompeu? Eu esqueço esse sinal. Olha aqui, ó. Olha esse rompimento lindo. Olha esse rompimento lindo. É isso que eu e você queremos. Ó, essa vela veio e vazou o suporte. Isso é rompimento. Isso é confirmação de tendência. Isso aqui, ó, ela rompeu a resistência. Isso é confirmação de entrada. E não tá um falso rompimento ali, né, que vai fazer você pegar alguns loss ali. Tá legal? Então, ó, você percebe que esses 4 loss aqui, a gente poderia ter diminuído isso aqui para 2,
para 1. Por quê? Porque eu e você não teríamos pegado aqui, pelo menos, 2 doses aqui a gente não teria pego, nem aqui, nem aqui. Percebem o que é viver de gráfico? Percebem o que é leitura gráfica? Percebem o que é interpretação? O gráfico conversa com você, família. É mímica. Não tem boca, mas fala. Estamos falando do Forex. Bia, nós operamos opções, mas padrões de velas aqui funciona, tá? Se não, cada velinha teria o mesmo tamanho, só muda a cor. Por que tem cores diferentes, padrões diferentes? Por que tem modelos diferentes, então? Pelo amor de Deus, vamos colocar a cabecinha para pensar. Tá legal? Então, nossa primeira confluência é vela da bolinha, tem que romper suporte e resistência. Não rompeu, eu esqueço esse sinal e procuro um próximo. Eu quero isso aqui, ó, entrada perfeita. Vou esperar a minha confluênciazinha perfeita, tá? Para a gente fazer ali nossas operações. Não bateu, não entro. Final de H1. Olha aqui, ó. Entrada foi legal. Opa. Confluência foi legal. Mas por que a gente não teria pego? Porque foi depois dos 30 minutos. Olha o horário. O que eu falei com você de fechamento de vela de H1? Vai fazer movimento de retração. Se você colocar o preço lá em H1, você vai perceber. Olha lá, ó, vela chega ali em cima e ela desce de novo. Chega lá em cima, ela desce de novo. Movimento de efeito sanfona. Sobe, desce. Sobe, desce. E sim H1. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Lá M1. Verde, vermelha, vermelha. Verde, vermelha, vermelha. Verde, vermelha, vermelha. Aí você está comprando. Aí você está comprando. O movimento do gráfico está falando com você o que está acontecendo. Tá? Então, movimento, porque essa vela vai fechar. Olha ali, família. Olha ali ao vivo. Esta vela vai deixar pavio. Ela vai deixar pavio. E este movimento de pavio aqui, esse sobe e desce, é vela verde, vermelha, verde, vermelha. Aí você está pegando movimento de fechamento de H1. Vai tomar loss. Olha a prova aí, ó. Verde, porque explodiu para cima, desceu, vermelha, vermelha. Explodiu para cima, verde. Explodiu para baixo. Aí você está pegando uma lateralização feia ali, porque você não quer olhar gráfico. Você está viciado em sinais. Apareceu um plim ali, você já quer pegar numa fissura de querer pegar sinais. Pelo amor de Deus. Se não bateu as confluências, tá? Eu sempre falo para você, se você não conseguiu bater sua meta com 30 minutos, desliga o computador e volta de novo na próxima vela. Porque se você deixar o computador aberto, você vai se atentar em fazer mais uma, e você vai se lascar, tá? Então, simplesmente, nós vamos, então, só pegar a entrada perfeita. Bora aqui, ó. Temos nosso tempo tá acabando. Vamos aqui, então, para a nossa última confluência. Eu libero vocês. Ó, lembra lá dos nossos 3 padrões? Então, é isso aqui. De todos aqueles padrões lá que eu falei para vocês, lá no grupo tem lá, né? Aquelas 60 páginas. Aqui, nós só vamos pegar entradas se acontecer 3 velas. Somente com 3 velas, sua visão de gráfico vai mudar drasticamente. Agora você vai conseguir fazer interpretação de mímica. Você vai conseguir interpretar aquela vela ali, tá bom? Qual que é o nosso primeiro padrãozinho? É o nosso querido martelo. E olha o nosso foco. Vamos sempre olhar pavio. Pavio tá por cima ou tá por baixo, tá? Só isso. Apareceu esse padrão no fundo de uma região, tá? Tem que ser no fundo de uma região. Apareceu esse padrão lá no chão, lá no fundo de uma região. Vamos fazer uma mímica aqui? Ele tem boca, mas não fala. O que essa vela tá te contando aqui? O que essa vela tá te falando? Vamos fazer uma leitura, uma interpretação desse gráfico aqui. Na briga dos compradores e dos vendedores, dos touros e dos ursos, né, dos famosos big players, quando aparece esse padrãozinho aqui, o que você consegue entender que está acontecendo lá nos bastidores? Quem que você acha que está ganhando essa briga? Compradores ou vendedores? Os touros ou dos ursos?
Quem está ganhando são os compradores, ó, pá. Eu brinco que isso aqui é o martelozinho do Thor. É como se desse uma martelada nessa vela, falando, vela, sobe, uma mãozinha empurrando isso aqui. Tá me dizendo que os big player estão indo pesado a favor da tendência de alta. E como eu não sou neném, eu também vou ir a favor da tendência de alta. Lembra aquela frasezinha que vocês escutam assim, não opere contra a tendência? A minha frase é, não opere contra os big player. Não entra onde não tem liquidez. O que é liquidez? Dinheiro. Big player, os traders que movimentam o mercado. Se tratando do Forex lá, são traders que investem pesados, 50 mil dólares, 100 mil dólares. Aí, esse big player aqui, um exemplo, colocou 100 mil dólares a favor da alta. E você quer movimentar o gráfico a seu favor na venda entrando com 100 reais. Você entende? Isso aqui, família, é para fazer você entender por que a gente tem essa frasezinha não opere contra a tendência. Aqui eu vou te dizer, não opere contra os big player. Os grandes, os peixão. Se eles estão indo a favor da alta, nós também vamos acreditar nessa tendência. Nós vamos ir a favor dessa probabilidade. É uma probabilidade gigantesca do movimento subir. Então, a gente vai junto aqui, meu amigo. Sabe aquela frasezinha, não vai contra a manada, que você vai ser atropelado? Você não quer ser atropelado, né? Então, a gente vai a favor dos big play. Uma única vela fez uma mímica e você interpretou. Que isso, hein? Tá abrindo a mente, tá abrindo. Vamos lá, a gente tem mais duas. Fechou? Então é só isso aqui que você vai esperar acontecer. Só isso aqui. Vamos ver aqui, ó. O segundo, tá? A minha internet deu uma pequena queda aí, hein? Deu uma pequena quedinha aí. Voltou aí pra vocês? Deixa eu voltar aqui que a minha internet caiu aqui, família. Voltamos. Meu Deus, a internet caiu, mas voltamos. Ó, estamos aqui no Meet. Beleza, então, vamos lá. Minha internet caiu, mas estamos de volta. Tudo certo, e nem família, vocês estão me escutando, né? Levanta a mãozinha aí pra mim, dá um coraçãozinho, deixa eu ver. Ah, beleza. Perfeito. Então vamos voltar aqui. Então, primeiro padrãozinho tá legal, né? Vela, martelo, fechou. O nosso segundo padrão, ele vai acontecer nos topos de uma região. Lá em cima, tá? Se acontecer essa velinha aqui, ó. É um martelozinho também. Mas agora o pavio está por cima. É um martelozinho invertido ali, digamos assim, né? Então, olha, vamos fazer uma interpretação dessa vela aqui? Vamos fazer uma leitura, uma mímica? Essa vela está conversando com você, mas ela não tem boca. Faz uma leitura aí dessa mímica, faz uma interpretação dessa vela. Na briga dos compradores e dos vendedores, dos touros e dos ursos, qual desses aqui está ganhando essa briga? Onde tem rejeição e onde tem liquidez? Neste caso aqui ficou fácil agora, né? Ficou fácil, família, ficou fácil. Quem tá ganhando essa briga aqui? Os vendedores, ó, tá jogando esse preço para cima, martelozinho nessa vela, ó. Desce. Aqui eu tenho uma probabilidade gigantesca de movimento de baixa. Eu vou ir a favor da venda. Big Play estão entrando pesado, vendendo. Eu não sou neném, não entro contra. Eu vou ir a favor do movimento, senão você vai ser atropelado, Brasil. É isso, mais uma velinha que aconteceu ali e agora você sabe interpretar ela. Que isso, Bia? Que isso. E olha que isso aqui ainda é assunto gratuito, mas não pago, hein? É isso aqui, família. Mas se você tiver só essas três visões a partir de hoje, agora, ó,
Você vai olhar para o gráficozinho lá, ó. Você vai assim, caraca, velho, era só isso. Vou esperar acontecer isto, tá? Apareceu, olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha ele aqui. Olha ele lá no céu. Ele no céu. Confirmação de rompimento. Vela da bolinha rompeu. Agora eu faço minha entrada, bebê. Ele apareceu aqui, ó. Olha o martelozinho verde aqui, ó. O outro. Olha ele aqui. Eita, aqui, ó. Zoom. Martelozinho aqui por baixo. Pavio jogando o preço para cima. Confirmou com o rompimento. Lindo, bebê! Isso agora você é um trader profissional. Agora você faz leitura de velas. Agora você interpreta gráfico. Agora você sabe price action. Agora você sabe análise gráfica. Por mais que você não sabe 60 páginas, você não sabe 200 padrões, mas você sabe 3. Eu ainda não falei o último, né? Ó, último. É o chamado de vela elefante, ou a chamada vela de força. Apareceu um gráficozinho com velas pequenininhas assim, aí vem uma vela gigante em relação a outra. Simplesmente aqui você percebe que praticamente 90% dos big players estão indo a favor da alta. E nós também vamos ir a favor da alta. Esse padrão, ele praticamente não tem pavio, tá? Nem em cima, nem embaixo. É uma vela gigantesca em relação às outras. Mesma coisa aqui, o exemplo de baixo. Velinhas pequenininha, estoura uma vela assim, tá? Isso aqui é que nós chamamos, né? Tem vários nomezinhos ali, mas eu chamo de vela de força, vela elefante, por causa do tamanho ali, né? Você consegue identificar ela no gráfico. Então, tá aí, né? Nossos 3 padrões. É isso que você vai esperar. Mas eu vou mandar de novo lá no grupo o PDF com todos os padrões, mas você simplesmente vai esperar esses 3, tá? Aqui deu lindo, aqui deu lindo, aqui deu uns padrões, não foi bacana. Olha aqui o loss que você evitou. Bia, vela da bolinha rompeu. Beleza. Mas olha a vela anterior, jogando o preço para cima, o preço subiu. Então vamos colocar esses 3 padrões aqui no gráfico? Vamos colocar? Prepara o print aí para você pegar a confluência perfeita. Exemplo de baixa. Vamos colocar esses 3 padrões no gráfico? Num exemplo de baixa, suporte. Plim! Vela da bolinha rompeu. Beleza, nossa primeira confluência, ó. Vela da bolinha tem que romper suporte e resistência. Antes de fazer nossa entrada aqui, agora a gente tem que ver, ó, vela anterior à bolinha. A vela que vem aqui, ó. Aqui, daqueles 3 padrões, qual vela que tem que vir aqui para confirmar esse movimento de baixo para a gente fazer nossa entrada? Daquelas 3 velas, qual que tem que estar lá no céu, família? Hã? Aqui pode ser 2. Pode ser a vela elefante, que também dá muito bom, né? Confirmação de movimento, rompimento, e aqui eu faço a minha entrada. Mas eu gosto de rejeição, de briga, sabe aquele paviozinho? Eu gosto daquele padrãozinho com paviozinho por cima, Brasil. Vendedores jogando esse preço para baixo. Confirmou com rompimento. Agora eu faço a minha entrada. Tira print. Tira print disso aí, ó. Imprime e coloca na sua tela. É isso aqui, Brasil. Isso aqui é a confluência perfeita. Simplesmente isso. Movimento de alta. Ó. Plim! Vela da bolinha. Primeira confirmação. Vela da bolinha. Tem que romper região. Beleza, rompeu. Antes de você entrar comprado aqui, qual que é a vela que tem que aparecer aqui, ó? Daquelas 3 velas. Qual daquelas 3 velas tem que aparecer antes aqui para confirmar esse movimento de alta? Aqui também pode ser 2, né? No fundo de uma região. Aqui também pode ser 2. Pode ser a nossa vela elefante, confirmando o rompimento, mas eu gosto de pavio, de briga, de rejeição, liquidez. Então aqui é o nosso queridinho. Se ele aparecer aqui, família, ó,
Pá, comprador jogando o preço para cima. Confirmou com rompimento. Opa, confirmou com rompimento. Agora eu faço a minha entrada. Cadê ele? Ah, ele aqui, ó. Ah, ele aqui no gráfico para vocês verem. Olha ele aí, ó. Eita, tira das unhas isso aqui. Vela da bolinha rompeu? Sim. Padrãozinho anterior? Ok. Liquidez de compra. Liquidez de compra. Entra o comprado. Ponto final. Padrãozinho aqui, ó. Padrãozinho empurrando o preço para baixo. Confirmou com o rompimento. Agora eu faço a minha entrada. Vocês percebem que não é difícil isso aqui, família? Você está vendo que a sua dificuldade com gráfico é porque você simplesmente não está focando? Você tem que parar de preguiça? Você entendeu que você tem que parar de preguiça? Você tem que parar de sair pegando qualquer sinal por aí? Se você continuar todo sinalzinho que aparece aqui, você vai lá e entra. Não. Eu quero a entrada perfeita. Eu quero a confluência perfeita. Eu vou ter a paciência de esperar a confluência perfeita. Não tem a confluência, não entro. Vou evitar vários loss com uma confluência simples, tá? Então é isso aqui que você vai fazer. Tá legal, família? Então hoje você teve uma mentoria gratuita. Imagina paga, hein? Se isso aqui é um assunto desse aqui, então é isso que eu quero para vocês. Eu poderia só focar aqui no indicador, poderia só focar aqui na assertividade dele, mas eu quero mostrar para vocês que é uma ferramenta incrível, sim, e ponto, acabou, tá? Mas ele não é milagroso. O que faz milagre é esse aqui, ó. Tá? Você tem uma estratégia boa, com gerenciamento bom, aí funciona, tá? A prova que eu vou te entregar à noite é que mesmo com uma estratégia ruim, apenas 50% de assertividade. Se você usa gestão, ainda você consegue ser consistente. Você ainda consegue sair positivo. Estratégia ruim, estratégia boa. Tá aí a prova que o seu problema não é mais estratégia. Se o seu problema não é estratégia, o seu problema é o quê, então? Ah, Bia, é minha estratégia. Mentira! Para de se enganar que você vai continuar entrando no ano, saindo no ano e você nessa bagunça. Vamos aceitar que o problema sou eu, é você, que ainda não segue um gerenciamento, que ainda não segue matemática. Então, mesmo não é qualquer gerenciamento, tem que ser um que a matemática bate. Você já tentou vários gerenciamentos aí e nem funciona. Então, aqui é um gerenciamento simples que eu vou estar te passando 9 horas da noite, tá legal? Então, no mais é isso, olha, vou colocar aqui no grupo o meu WhatsApp, tá? Eu e minha equipe vamos estar aqui agora. Eu vou te dar 10 minutinhos aqui para você me mandar: oi, Bia, quero testar o indicador aí, gostei, participei da live, gostei muito, né? Se você também quiser uma mentoria individual, o individual é bacana porque é só eu e você e eu, você tem tempo para tirar dúvidas. Aqui nas operações ao vivo à noite, é ao vivo com todo mundo, mas fica todo mundo silenciado. Se tiver alguma dúvida ali, não tem como eu estar te respondendo. Mas aqui, família, se você pegar com isso aqui que eu te ensinei, ó, é pimba, tá? Então é só você esperar esses padrõezinhos lindos acontecer e aí sim você vai ter resultados, tá bom? Então assim que terminar aqui, né, o nosso diferencial é isso. A gente faz ao vivo com você, a gente deixa você testar, você tem feedbacks o dia inteiro aqui no grupo, é o nosso diferencial por aí. Então, olha, só tenha traders como referência, traders que realmente usam o que eles vendem. Tá cheio de trader aí vendendo coisas para vocês que nem eles mesmos usam. Você não vê fazendo um ao vivo, você não vê deixando você testar, só quer te entregar a venda, tá? E ainda pode ser porcaria. Então aqui vocês percebem que realmente faz sentido, né? Uma estratégia que nós desenvolvemos aqui por muito tempo, né? Mas você percebe que não existe nada 100%. Você precisa de uma matemática que funcione, tá? Então isso é viver de trade, tá bom? Então me chama aqui que eu vou estar te respondendo e vou estar liberando esse teste para você. No mais é isso, até 9 horas da noite, hein? Aguardo vocês. Com Deus, valeu, tchau, tchau.